Eu sou o padre Everson Luiz Kloster, sou missionário xaveriano, missionário da obra Evangelizar também. E uma das minhas paixões na minha vida acadêmica e na minha vida sacerdotal é a Palavra de Deus. Conhecer a Palavra de Deus, ler as Sagradas Escrituras, interpretar as Sagradas Escrituras. Eu quero fazer um convite especial para você, para que você esteja aqui junto comigo nesse programa, onde nós queremos trazer de maneira simples, não acadêmica, mas de maneira simples, mas de uma maneira católica e bem interpretada, a Palavra de Deus, com o seu conteúdo, as histórias bíblicas, o que nós encontramos dentro da Palavra de Deus. E falando da Palavra de Deus, falando da Bíblia, nós estamos falando de um livro que é mundialmente conhecido. Nós estamos falando de um livro que está traduzido em muitos idiomas. Inclusive, nós estamos falando de um livro que está em todos os idiomas. Provavelmente em algum ou outro não, mas a maioria dos idiomas está. Todos nós conhecemos a Bíblia. Você deve ter uma Bíblia aí na sua casa, você deve ter uma Bíblia onde você estuda. Às vezes nós chegamos em algumas empresas, em alguns lugares de trabalho e nós encontramos ali uma Bíblia aberta com a Palavra de Deus. Nós vamos participar da celebração da missa, a primeira parte da celebração da missa, nós escutamos leituras. E de onde são tiradas essas leituras? São tiradas justamente do livro sagrado, que é a Bíblia. Muito bem, é um dos livros mais conhecidos do mundo. Mesmo quem não acredita em nada, conhece, ou deveria pelo menos conhecer alguma coisa a respeito da Bíblia. Porém, é um dos livros menos compreendidos no mundo. Livro esse que foi usado para justificar guerras, para justificar matanças. Livro esse que muitas vezes foi usado para justificar preconceitos e que, infelizmente, nos dias de hoje ainda é usado muitas vezes para justificar guerras, preconceitos, violência. Vamos interpretar a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina, de acordo com o que a tradição nos ensina. Venha comigo desbravar as Escrituras. A Bíblia é um dos livros mais conhecidos no mundo, mas menos compreendidos. E nós vamos estudar, conhecer um pouquinho mais a Bíblia. Mas antes de nós entrarmos nos livros, nas histórias bíblicas, que todos nós conhecemos, muitas histórias bíblicas, outras ainda permanecem para nós desconhecidas, nós precisamos ir no significado da palavra. O que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia, ela vem do grego, uma palavra antiga, que significa biblos. Biblos, ela designava o rolo de pergaminho que até então se usava como livro, porque naquele tempo não tinham impressões, não tinha páginas, não é? Eram rolos de pergaminhos. Então isso significava a palavra biblos. E daí deriva também a palavra biblioteca, que significa o quê? Um conjunto de livros. E a Bíblia, por si só, não é somente um único livro. A Bíblia é composta por 73 livros. É uma coleção de livros. Por isso, quando nós entramos nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar vários livros. Isso desde o tempo de Jesus. No tempo de Jesus, a Bíblia já existia. Não era chamada de Bíblia, era chamada de leis e profetas. Era assim que se dividia, no tempo de Jesus, as Sagradas Escrituras, não é? A Torá, os Neebim e os Ketubim. Para os hebreus, a Tanakh. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que nós encontramos. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos e temos os livros proféticos. Esses eram os livros que compunham no tempo de Jesus. Depois de Jesus, se acrescentou o Novo Testamento, que são outros 27 livros. A Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos no decorrer de muitos anos.
Muitos escritores demoram algum tempo para fazer os seus livros. Quem sabe um escritor mais rápido demore em questão de meses ou semana para ter o seu livro pronto. Se nós vamos fazer uma tese doutoral, vamos fazer um TCC, nós temos um período para fazer esse TCC, essa tese doutoral, e tem um tempo determinado. A Bíblia não foi assim. A Bíblia, ela foi escrita durante milênios. Nós não estamos falando de algo que simplesmente caiu do céu com zíper e tudo fechadinha para nós. Não, ela foi escrita dentro de uma cultura também. É uma das coisas que a gente tem que sempre ter em mente, é que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura e ela assimilou essa cultura. Porque os homens que escreveram a Bíblia, que escreveram os livros sagrados, eram homens, eram, quem sabe, mulheres que estavam dentro de uma cultura, dentro de um período histórico. Por isso, quando nós entramos dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar muitas coisas. E às vezes, nós podemos encontrar algumas coisas em que a gente fica assustado. Que a gente lê a palavra de Deus e diz, puxa vida, como pode ter acontecido isso? Por quê? Porque aconteceu dentro de uma cultura que é totalmente distinta da nossa cultura. Inclusive, uma cultura muito mais antiga do que a nossa. Uma cultura, nós estamos falando, por exemplo, quando nós entramos na questão de Abraão, nós estamos falando 1800 anos antes de Cristo, no decorrer da história. Então, isso é muito necessário para a gente poder interpretar a Bíblia, saber disso. Ela foi escrita por homens, por mulheres, em um decorrer de tempo, de muitos anos, de milênios, e foi escrita dentro de uma cultura com suas próprias realidades, com a sua própria história, e aí nós encontramos então este livro. Partindo daí, nós poderemos entender um pouco mais desse livro e não fazer com que esse livro se torne confuso para nós. E o Salmo 119, no versículo 89, nos fala: Yahvé, tua palavra é para sempre, ela está firmada no céu. Tua verdade continua de geração em geração, fixasse a terra e ela permanece. Se nós havíamos comentado que a palavra de Deus é um livro, a Bíblia, melhor dizendo, é um livro que foi escrito durante milênios, dentro de uma cultura determinada, por homens, por mulheres, nós não podemos nos esquecer que para nós, cristãos, os judeus e até mesmo os islâmicos, a Bíblia, os livros sagrados, eles são inspirados por Deus. Portanto, nós não podemos ler a Bíblia como se eu estivesse lendo um jornal, como se eu estivesse lendo uma revista. Por quê? Porque eu acredito que este livro aqui possui uma revelação que o livro, que a revista, que o romance que eu estou lendo não possui. E que esse livro aqui me ajuda no caminho para fazer a vontade de Deus e para chegar até o céu. Fique comigo, vamos juntos desbravar as Escrituras. Até o próximo.